Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, o livro de Isaías é um livro maravilhoso, porque Isaías, ele é um profeta que ele é duro nas suas profecias, mas também ele alivia, porque naquele tempo ainda tinha os remanescentes, aqueles crentes de verdade. Isaías foi levantado num tempo difícil, onde o povo estava virando as costas para Deus. Mas o interessante é que eles estavam virando as costas de uma maneira diferente. Eles ainda iam para o culto, eles ofertavam, eles cantavam, louvavam. A Bíblia diz no capítulo 1 de Isaías que o povo, eles davam um show na hora do culto. Era maravilhoso, não faltava nada. Tinha louvor, do melhor que tinha, os cantores, os melhores que tinham, a palavra, os melhores pregadores, o templo era maravilhoso, tudo organizado. Mas a Bíblia fala que diz assim: eu não me agrado das suas reuniões solenes. Solene quer dizer reunião excelente. Ele já falando, eu não me agrado do teu culto, mesmo o culto sendo excelente. Porque o coração do povo, mesmo ele fazendo aquilo da melhor maneira, o coração estava longe de Deus. Aí a Bíblia fala que Deus diz assim: não é esse o jejum, não é esse o culto que eu quero. Ele fala no capítulo 1 que o que ele queria era que o povo ajudasse uma outra, amasse uma outra. Ele fala: o verdadeiro jejum é que vocês acudam as viúvas, os órfãos, os pobres. Esse é o culto que agrada a Deus. É mais ou menos o que acontece hoje em dia. E Isaías pregando tudo, mas tinha momento que Isaías ele aliviava. É o que acontece aqui no capítulo 41. A Bíblia fala que Deus começa irado. Diz assim: calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as forças, cheguem-se, e então falem. Deus começa a falar irado no capítulo 41, até no versículo 6, diz assim: um a outro ajudou, e o seu irmão disse: esforça. Antigamente não tinha muito entendimento da palavra, e os irmãos colocou até esse versículo aqui como um versículo para o grupo de varão. Um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse: esforça. Se a gente isolar esse versículo, fica até bonito. Mas a Bíblia fala que Deus já falou aqui que eles, para praticar o mal, um ajudou o outro. E ainda disse ao outro: ela te esforça. Mas não é para agradar a Deus, não, é para fazer o que era errado. O versículo 7 ele diz: e o artífice animou o ourives. O ourives é quem trabalha com ouro, o artífice é aquele artista que faz escultura. E o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo das coisas soldadas, boa é. Então com pregos afirma, para que não venha a mover-se. Ele está falando aqui que um ajudando o outro a criar esculturas para eles adorarem. Saía do culto, eles iam adorar a imagem. E um dizia ao outro: olha, te esforça, eu te ajudo a praticar o mal. Era assim que o povo vivia. Eles faziam cultos excelentes, adoravam bonito, mas quando virava as costas, fazia aquilo que não agradava a Deus. Mas no versículo 8, Deus direciona a sua palavra para aqueles remanescentes, aqueles que ainda tinham o coração voltado para Deus. Deus diz assim: porém tu, ó Israel, servo meu. Se você puder anotar aí, anota esse nome, servo meu, porque é a primeira vez que Deus chama alguém de servo na Bíblia.
É o primeiro versículo que Deus chama alguém de servo. O povo estava uma bagunça. Na hora do culto eles vinham arrumados, vinha na hora, chegava certinho, adorava, cantava, chorava, falava em mistério, caía no chão. Era aquele culto maravilhoso. Todo mundo saía regozijado, mas quando dobrava a esquina, vamos adorar o Deus. Vamos fazer outras coisas. Mas tinha um povo ainda que era remanescente, aleluia. Deus fala, porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo, aleluia. Essa passagem aqui é maravilhosa, esse versículo é tão rico, é tão maravilhoso, porque eu digo que Deus é meu amigo, eu digo que Jesus é meu amigo. Eu acredito que todo mundo aqui crê que Jesus é nosso amigo. Mas uma coisa é eu, Marcos, dizer assim: Deus é meu amigo. Tem o hino da harpa, se não me engano é 8, que fala que Jesus é nosso fiel amigo. Mas uma coisa é eu dizer, outra coisa é Deus abrir a boca e testemunhar e dizer assim: Marcos é meu amigo. E Deus fala isso para Abraão: Abraão é meu amigo. Descendência de Abraão, meu amigo. Tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes. Veja falando aqui, olha, tinha povo melhor, tinha gente melhor, tinha povo mais inteligente, mais gabaritado. No tempo que Deus escolheu Abraão para ser a forma para criar um povo para ele, tinha outros povos melhores do que Abraão, tinha gente melhor. Já tinha o Egito. O Egito já era potência, já tinha faraó, já tinha médico, já tinha cientista. No Egito já tinha tudo preparado. Mas Deus fez assim: eu não quero ninguém do Egito, eu não quero ninguém da Babilônia, eu não quero ninguém de canto nenhum. Eu vou pegar um homem, e desse homem ele falho, mesmo esse homem sendo adorador de deuses, mesmo esse homem sendo idólatra, eu vou converter o coração dele, e dele eu vou fazer uma nação, e dessa nação vai sair o Redentor. Deus podia escolher os melhores para Jesus sair do meio. Mas Deus criou um povo pequeno, um povo falho, um povo fraco. O próprio Deus tinha gente mais excelente. Isso serve para mim e para você também. Isso aqui serve para a gente nunca se achar melhor do que alguém. Porque isso é totalmente graça, isso é graça da parte de Deus. Quando Ele me escolheu, quando Ele te escolheu, foi graça, porque não tinha beleza alguma, não tinha nada que chamasse atenção. Mas mesmo assim, mesmo no lamaçal do pecado, Ele foi lá e nos escolheu. Ele disse assim: e te tomei dentre os confins da terra. Ainda falando assim: estava lá no fim do mundo. Eu te chamei dentre os seus mais excelentes. Estava lá no fim do mundo, estava esquecido, tinha gente melhor, mas eu te chamei. Tu és o meu servo. A ti escolhi e nunca te rejeitei. Glória a Deus. Deus está falando que escolheu a dele e nunca o rejeitou. Aí no versículo 10 ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. É Deus falando: continue, permaneça, aleluia. O mundo está difícil, as coisas estão complicadas. Olha para um lado, não vê exemplo, não vê em que se apegar, não vê em que se sustentar. Se vê muito pequeno, muito falho, muito fraco, mas foi eu que te escolhi, aleluia. Não temas. Deus está falando para a igreja essa noite: não tenha medo.
não tenha medo. Por quê? Porque eu sou contigo. Esse é o maior motivo de um crente, de um cristão permanecer firme. É saber que o grande eu sou é comigo e com você. Essa palavra aqui, quando ele diz assim, eu sou, é o mesmo eu sou que ele disse a Moisés. Moisés perguntou, Senhor, eles vão perguntar, quem foi que me enviou? Aí Moisés diz assim, aí Deus diz a Moisés, Moisés, diga a ele que o eu sou te enviou. Esse eu sou é tão profundo que quer dizer, eu sou aquilo que você precisar que eu seja. Se você essa noite está precisando de saúde, Ele é saúde na tua vida. Se você está precisando, aleluia, de se fortalecer, dizendo, eu te fortaleço essa noite, aleluia. Se você está precisando de fé, Ele acrescenta fé a você. Se você quer proteção, Ele é proteção na tua vida. Se você quer compreensão, Ele te compreende. Se você quer um abraço, Ele te abraça. Ele é aquilo que você precisa que Ele seja. Ele está falando, eu sou o grande, eu sou. Eu sou o grande na tua vida, aleluia. Eu sou aquilo que você precisa. Eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Tem momento que eu começo a procurar uma palavra na Bíblia e muitas vezes o texto eu viro a página de um lado para o outro e parece que a gente não consegue digerir, eu não consigo digerir nada, não consigo entender nada. Aí eu vou lá para a primeira página, eu acho que eu já disse na igreja. Aí o versículo 1 de Gênesis capítulo 1 está escrito: e criou Deus o céu e a terra. Se Deus tem poder de criar o céu e a terra, Ele pode fazer tudo. Ele pode fazer tudo. E Ele tem poder para fazer tudo. Ele diz, eu sou. Não te assombres. Aleluia. Deus está falando para alguém aqui essa noite. Não tenha medo, não te assombres. Não fique espantado, porque foi eu que te escolhi. Fui eu que te escolhi, aleluia. João vai escrever, não foi vocês, aleluia, que escolheram Jesus. Foi Ele que te amou primeiro, foi Ele. Aleluia. E ele vai dizer, nenhum daqueles que o meu Pai me deu, eu vou deixar se perder. Meu Deus está falando, enquanto estiver debaixo das minhas asas, eu estou protegendo. Você está seguro, aleluia. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, aleluia. Ele está falando, ei, eu sou fortaleza, eu sou força para você essa noite, aleluia. Eu sou força para você essa noite. Tem momento que o crente olha para um lado e para o outro, aleluia, assim, não tem ninguém que me ajude. E Jesus também está dizendo, sou eu que te ajudo, aleluia. Eu que te fortaleço. É eu que te ajudo. Muitas vezes Deus permite que a gente tire da gente toda boleta, toda bengala, toda a escola. Que a gente não possa escolar em ninguém para entender que é Ele que nos ajuda. Tem um momento que Ele que tira tudo, tira uma parede, não se escolhe nada, fica para entender que é Ele que nos ajuda. Eu te sustento. Eu te sustento. Essa palavra é muito forte. Sustento foi se perdendo ao longo do tempo no meio da igreja. E a gente corre muito atrás do fio metal, atrás do dinheiro. Na igreja primitiva, os irmãos eram tão desapegados que eles... A gente acumula coisas hoje em dia, a gente vai acumulando, aí compra um negócio, compra outro, quer comprar mais, vai acumulando. Mas a gente lê em Atos, os irmãos, eles já tinham terra, tinha fazenda, tinha sítio. Ele vendia tudo e estava na igreja, porque ele sabia que era Deus que sustentava ele. Mas ao longo
o tempo foi se perdendo. E o sistema foi entrando em nossa mente, dizendo que a gente tinha que acumular. Mas a Bíblia diz que é Deus que nos sustenta. E a gente vai dizer, olha, não acumule riqueza, não busque as coisas da terra. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, que essas demais coisas eu vos acrescentarei. E a gente às vezes esquece isso. Mas é Ele que nos sustenta. Ele nos sustenta espiritualmente, materialmente, psicologicamente. É Ele que nos sustenta. Com a destra da minha justiça. Naquele tempo, meus irmãos, hoje é onde a gente chega, tem álcool para gente lavar a mão, tem álcool gel, a gente sai, principalmente brasileiro. O brasileiro é um dos povos mais limpos do mundo, já tem várias pesquisas, a gente toma banho várias vezes no dia. Os europeus lá tomam banho uma vez na semana, 2 vezes. Então tem brasileiro assim também, né? Que toma banho de vez em quando. Mas o brasileiro é um povo que já é limpo por natureza. Mas naquele tempo, esse tempo da Bíblia, tinha pouca água. E era muita poeira. Então ele escolhia, a mão esquerda dos judeus servia para fazer as suas necessidades. Ele ia no banheiro e usava só a mão esquerda. E a mão direita era para pegar em alimento e cumprimentar as pessoas, pegar em coisas limpas. A mão esquerda era para pegar em coisas assim. A mão direita era a mão da honra. Quem lembra a última ceia de Jesus? Que eles estavam comendo e eles molhavam o pão no molho com a mão direita. Eles só colocavam a mão direita. Ninguém podia colocar a mão esquerda. Porque a mão direita significa mão de honra. É a mão de honra. Ninguém cumprimentava outra pessoa com a mão esquerda. Porque era como se ele estivesse desonrando, desconsiderando a pessoa. Era só com a mão direita. Aí ele está falando aqui, eu te sustento com a minha destra, aleluia, com a minha mão direita, a minha mão de honra, aleluia, eu vou te honrar, aleluia, eu vou te honrar, eu vou estender minha mão direita, a mão de honra sobre a tua vida, a minha mão de justiça sobre você. Toda vez que Deus fala assim, tem várias passagens que ele diz assim, eu te sustento com a minha mão direita, eu estendo a minha mão direita, ou a minha destra, que quer dizer a mão direita, ele falando, eu estou te honrando. Aí no versículo 11 ele diz, eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti. O povo via aquele pessoal diferente, no meio dos judeus, era um remanescente que não se misturava, que não negava a sua fé, que não se vendia, que continuava adorando o Senhor, que debochava, apontava, dizia para que isso, para que o sacrifício, para que continuar desse jeito. Aí Deus dizendo assim, eis que eles vão ficar envergonhados. Eis que eles vão ficar confundidos. Todos esses que se indignaram contra ti tornarão-se em nada. Os que contenderem contra ti perecerão. Glória a Deus. É a Bíblia que fala, meus irmãos. A Bíblia fala que o crente ele não pode buscar vingança nem justiça com a sua própria mão. Mas tem vários textos na Bíblia que diz assim, que quem justifica o crente é Deus. Quem toma a frente, quem vai na batalha, quem vai na peleja, é Deus. A Bíblia fala lá em Isaías, capítulo 36, 37, 38, que ano, glória a Deus, que o rei Sinaqueribe se levantou contra o rei Ezequias. A Bíblia fala que ele chegou no muro, cercou Jerusalém e chegava no muro afrontando o rei. E aqueles assírios, ele falava várias línguas. E ele
chegava falando na língua dos judeus, em hebraico. Ele dizia assim, olha, vocês não confiem nesse rei, não confiem nesse Deus, aleluia, porque assim como a gente destruiu as outras nações, a gente também vai destruir vocês. É melhor vocês se render. Aí o servo de Ezequias disse assim, não fale na nossa língua, fale na língua de vocês, vamos negociar na língua de vocês, para que o povo não escute na nossa língua e não fique amedrontado. Eles, não, vamos falar na língua de vocês, para que o povo saiba que não tem Deus lá em Israel. Aí a Bíblia fala que eles pegaram a carta e mandaram para Ezequias. Ezequias pegou a carta e apresentou a Deus. Aqui sim, a carta que eles enviaram. A Bíblia fala que Deus na mesma hora mandou o profeta Isaías chegar e dizer, olha, nessa peleja não tereis que pelejar. Parar e ficar de pé, e observar aquilo que o Senhor vai fazer. Eu já falei, você é pequeno, você é fraco, mas tem dom, aleluia. Ninguém mexe nos meus ungidos, aleluia. Ninguém toca nos meus ungidos. Esses que envergonhados e confundidos serão todos os que se dignaram contra ti, tornar-se-ão em nada. Os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, porém não os acharás. Os que pelejaram contigo. É interessante como Deus, Ele dá submissão às pessoas. Tem pessoas que implicam, colocam o pé, abusa crente, perturba, daqui a pouco o crente ora para a gente dar dele, daqui a pouco. Aí o cabelo está falando aqui, eles que vocês vão buscar ele, procurar. Não vai achar, porque eu vou dar um sumiu, dar um vento, vou soprar, ele vai para bem longe. Eu vou dar um jeito naquele que te persegue, aleluia. Buscar-lo-ás, porém não os acharás. Os que pelejarem contigo, tornar-se em nada. E como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Glória a Deus. Amém. Te tomo pela tua mão direita. Vocês entenderam o trocadilho? A primeira vez ele falou, eu te tomo com a minha destra de justiça. Agora eu te tomo pela tua mão de justiça. Eu já falei, eu vou te honrar porque você me honrou. Eu vou te honrar porque você me honrou. Eu estendo minha mão direita com a tua mão direita, aleluia, duas mãos de honra. A honra é uma via de mão dupla. Tem muito crente hoje em dia que não sabe o que é honra. Princípio de honra. Eu, para ser honrado, eu tenho que honrar. Porque muitas vezes tem pessoas que chegam nos cantos e ninguém considera, ninguém respeita. Pode ser o crente que for, ninguém respeita. Porque no mundo espiritual, ele não honra. Mas se ele honrar, quando ele chegar, alguém vai ver e dizer assim, aí é meu, não toque não. Porque no mundo espiritual, foi Deus que já honrou. Temos que aprender princípio de honra. Ele está falando aqui, eu te tomarei pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Não temas, eu te ajudo. Glória, aleluia. Aí no versículo 14, Deus nos lembra quem a gente é. Diz assim, não temas tu verme de Jacó. Não temas tu verme de Jacó, povozinho de Israel. Eu já falei, vocês é pequeno, vocês é nada, sou eu que te ajudo, aleluia. Não temas tu verme de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor. O teu Redentor é o Santo de Israel. Você é pequeno, é remanescente, é fraco. A manada vai atrás, meu irmão, daquilo que está mais fácil. A manada vai atrás daquilo que é mais fácil. Seguir o que é certo é mais difícil. Fazer o que é certo é mais difícil.
Mas ele vai falando, se você continuar me honrando, mesmo pequeno, mesmo fraco, eu te ajudo. Aleluia. E vou usar, tu sendo fraco, sendo pequeno, eu vou te usar. Porque no versículo 15 ele diz, eis que farei de ti um trilho novo, que tem dentes agudos. Os montes trilharás e moerás, e os alteiros tornarás como a pragana. Tu os planejarás, e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará. Mas tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Essa ferramenta que ele falou aqui no trilho, é uma ferramenta que vai abrindo um caminho. É como se fosse hoje em dia uma reta de cavadeira que vai abrindo um caminho, vai abrindo um caminho. Eu já falei, vou fazer de você, aleluia, um instrumento na minha mão. Mas eles serão levados como um moinho. Os espalhará, mas tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Meus irmãos, é muito fácil a gente seguir a manada. A Bíblia fala lá em Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, vai dizer assim, nos últimos dias, eles vão amontoarão, terão comichão dos ouvidos, e amontoarão ensinadores, mestres, que agradem aos ouvidos deles. Muita gente está procurando uma pregação fácil, uma igreja fácil, uma escolha fácil, para que a gente quer, um culto que diga assim, faça assim que você vai ser rico, que você vai ser... Mas a Bíblia fala, meus irmãos, aleluia, que próspero é aquele que tem Deus no coração. Próspero é aquele que obedece a Deus. Próspero é aquele, aleluia, que tem a escolha de fazer o que é errado, mas permanece fazendo o que é certo. O que a gente mais vê na rede social é facilidade, é evangelho fácil. É pessoas inventando mentira, recebendo dinheiro para fazer profecia, para entregar decreto, para orar. É um evangelho tão fácil que tem camarada que revela CPF, placa de carro, placa de... E o povo esquece que na macumba também tem isso. O povo se ilude com isso. Mas quando tem alguém que diz assim, se consegue, se a gente coloca o ponto no nível, as pessoas doem. E realmente dói, mas é verdade. E nesse tempo aqui, a maioria estava afastada do Senhor. Ia para o culto bonito, um culto satisfatório à vista, um louvor agradável, mas era só por fora. Por dentro ninguém, o povo não estava agradando a Deus. Mas ainda tinha um remanescente, ainda tinha um povo fraco, que não negava a sua fé, e continuava obedecendo ao Senhor. Aí Deus se volta para esse povo e diz assim, glória a Deus, meu servo, Deus chamar alguém de servo, meu. Eu estou minha vida toda depois de crente lutando para tentar ser servo. Paulo diz assim, pregando, eu falei, não que eu tenha chegado aonde Deus quer que eu chegue. Paulo disse que não chegou onde ele queria ter chegado, que Deus queria. Imagina eu. Mas Deus olha para esse povo e diz assim, meu servo. A primeira vez que a Bíblia cita Deus chamando alguém de servo, era esses pouquinhos, esses remanescentes, como ele mesmo chama, vermezinho de Jacó, porque era pouco, era fraco. Quase ninguém percebia. Mas estava ali fazendo a vontade de Deus. Quer saber que a gente continue fazendo a vontade de Deus. Independente de onde você esteja, continue obedecendo, fazendo a vontade de Deus. Talvez ninguém veja, mas lá em cima tem alguém que nem dorme, nem tosta camisa.
Ele está sempre olhando para mim e para você. A gente vinha fazer com vontade. O culto aqui, meu irmão, é só uma celebração, porque o nosso culto é em casa, é na rua, é quando a gente conversa, é quando a gente compra, é quando a gente vende, é como a gente aconselha, é como a gente é aconselhado, é como eu trato minha esposa, minha filha, minha mãe, meus irmãos. Esse é o culto. E quando a igreja se reúne, está celebrando o nosso culto, que é o dia a dia. E Deus está nos observando. Ele fala assim: eu vou estender a minha mão de honra. Eu vou te honrar onde você está. Mas primeiro, eu tenho que ser honrado. Meus irmãos viram que no versículo ele fala assim: eu vou estender minha mão, minha destra. Depois ele diz: eu vou pegar você pela mão direita. É uma mão pegando na outra. Amém? Vamos ficar de pé.